noite, duquesas! Tudo certinho, tudo joinha, tudo beleza? Galera, hoje é um dia super, hiper, mega especial, porque hoje é dia do professor. Então eu quero parabenizar a todos os meus colegas de profissão, tá? Vocês merecem todo o reconhecimento deste mundo. Parabéns, feliz dia do professor, certo? Bom, então, galerinha, vamos para nossa aula de matemáticas. O que será que nós vamos ver em nossa aula de matemática hoje? Bom, hoje eu vou propor para vocês que vocês resolvam ali um problema, tá? Então, ele não é difícil, tá? Basta vocês pararem e pensarem. Vocês podem até tentarem colocar em prática aí na casa de vocês, tá? Não com o óleo, como aparece no problema, tá? Vocês podem usar outro líquido, pelo amor de Deus. Não vão me pegar óleo e daí só vou receber as mensagens dos pais de vocês bem doidos, porque a prof fica inventando, tá? Então, se for colocar em prática, pelo amor de Deus, não usa óleo. Certo, pessoal? Então, vocês vão resolver ali um probleminha que eu já vou explicar pra vocês. Porque antes nós vamos fazer o quê? Nós vamos corrigir as atividades lá da última aula, beleza? E galera, deixa eu contar uma coisa pra vocês, tá? Que eu tô aqui olhando, eu vi meu batom e eu lembrei de uma coisa. Fui passar meu batom, olha o que aconteceu com meu batom. Sabe? Alguém com um dedinho bem gordinho foi lá e ficou mexendo no meu batom. Vocês faziam isso com o batom da mãe de vocês também, hein, pessoal? Daí a mãe vai passar, tem uma surpresinha, né? Pelo menos ele não detonou meu batom. Só a pontinha, né? Mas... Bom, então... Vamos lá, pessoal. Vamos para a correção lá dos exercícios da última aula? Bom, pessoal, então peguem lá na página 136. Nós vimos sobre o hidrômetro. Lembra como que fazemos a leitura do hidrômetro? Aqui em vermelho nós temos a capacidade em litros, certo? Então começamos com a dezena e centena. Aqui nesse reloginho de baixo também é o litro, certo? De zero, que ele começa lá com zero, quando ele dá uma volta completa, que ele completa 10, então muda aqui a dezena, certo? E aqui em preto nós temos os metros cúbicos, certo? O volume, então, utilizado nesse período. E aqui nós temos o decímetro, beleza? Bom, então pensando nisso, quantos metros cúbicos estão registrados aqui nesse hidrômetro? 27 metros, né? Vejam lá, 27 metros cúbicos. E, meu Deus, eu quebrei aqui. E esse valor em litros, gente. Então, 27 metros cúbicos dá quantos litros? Dá 27 mil litros. Lembrem que o metro cúbico é igual a 1000 litros. Então, 27 é igual a 27 mil. Se vocês ainda estão com um pouquinho de dificuldade, só pensem assim, que nós temos lá o valor em metros cúbicos, então quando nós precisamos converter para litros, nós acrescentamos apenas 3 zeros, certo? Então, se é 27 metros cúbicos, acrescenta 3 zeros lá, desculpa, que fica 27 mil. Se for 90 aqui, acrescenta os 3 zeros, vai ficar 90 mil. Tá bom? É só uma dica para vocês lembrarem disso. Certo. E depois nós temos um hidrômetro aqui mostrando o antes e o depois. E a pergunta, qual é a diferença em litros de água do antes para o depois? Como que nós vamos saber disso? Então, observem lá os metros cúbicos. Antes foram gastos 32 metros cúbicos, depois 35. Então, de 32 até chegar a 35, dá quantos... Qual é a diferença de quantos? Então, vejam lá, 32, 33, 34, 35. Então, em metros cúbicos, a diferença dá 3, né? Então, 3 metros cúbicos foram gastos nesse período. Então, aqui a gente já tem quase a resposta. E, gente, o que nós precisamos observar? A diferença na capacidade, tá? Então, quantos litros foram gastos durante esse período? Então, nós precisamos ver a diferença em litros de um para o outro. Aqui foram gastos 450 e olha para onde está indicando
a flechinha? 3, né? Então, 453 litros de água foram gastos aqui, certo? Fora os metros cúbicos. Aqui foram gastos quantos? 390, olha para onde está indicando? Para o 7. Então, 397, certo? Litros de água. Então, nós vamos comparar os litros de água de um para o outro. 453 menos 397 dá quanto? Vamos fazer o cálculo? Então, vejam lá, ó, 453 menos 397 litros dá 56 litros. Então, o que a gente tem que fazer? Nós temos que pegar esses 3.000 litros, né? Porque 3 metros cúbicos é igual a 3.000 litros. Então, nós temos que fazer a conta, ó. 3.000 litros menos 56 litros litros. Vai dar quanto, pessoal? Aqui nós temos o resultado. Então, a diferença do antes para o depois é 2.944 litros de água, tá? Então, vamos relembrar como nós fizemos? Nós vimos primeiro a diferença do metro cúbico de um para outro, que dá 3 metros cúbicos, e depois nós vimos a diferença nos litros, aqui os números em vermelho, um é 453 e o outro é 397. Vimos a diferença de um para o outro, lembrando que quando a gente compara um com o outro, nós fazemos conta de subtração, então nós obtemos um resultado de 56. A gente faz esses 56 em litros, convertemos os metros cúbicos em litros, lembra aqui, ó, 3 metros cúbicos, 3.000 litros. Lembra que é só acrescentar 3 zerinhos? Então, fazemos o cálculo. 3.000 menos 56 vai dar 2.944, tá? Então, lembra que o quê? Se aqui nós vimos o litro, nós temos que transformar o metro cúbico em litro, tá? O metro cúbico não dá para continuar metro cúbico, beleza? Tem que ser a mesma unidade, litro com litro, metro com metro, centímetro com centímetro. Depois, na página 137, nós temos o quê? A conta de uma água. Lembra como que nós vemos também? Nós aqui vemos o consumo do mês em metro cúbico. Aqui ao lado nós temos o quê? O consumo dos meses nos últimos 6 meses em metros cúbicos também. Temos o vencimento e o valor a ser pago. Bom, observando essa conta então, quanto que esse cliente pagou pelo consumo? R$ 59,94, olha, R$ 59,94, estão vendo? Qual foi a data de vencimento? Vejam lá, 13/6/2014. Bom, em relação ao mês anterior, o consumo de água em maio aumentou ou diminuiu? Então, vejam o mês anterior, em abril, né? Abril, então, foram gastos 12 metros cúbicos e no mês de referência, maio, foram gastados quantos? 15. Então, de 12 para 15, aumentou, certo? Era para vocês compararem, então, o consumo nos últimos meses. Qual dos meses que houve menor consumo? Então, vejam lá, o menor consumo foi registrado aqui, ó, no mês de dezembro, com 9 metros cúbicos, certo? E aí, vocês fizeram lá na casa de vocês também? Conseguiram identificar, perceberam se vocês aumentaram ou diminuíram o consumo? O que vocês fizeram para o consumo diminuir, hein, galerinha? Bom, então agora vamos lá para o nosso problema de hoje, ali na página 138, pessoal. Então, o Paulo, vejam lá, ele está aqui na oficina, lembra que eu falei para vocês sobre vocês, quem puder, quem quiser fazer em casa também, só que sem usar o óleo, né, pessoal? Então, ele precisa o quê? Ele precisa encher os motores com 2 litros de óleo, tá? 2 motores ele precisa fazer isso, mas ele tem um problema bem sério. Por quê? Ele tem esse galão gigantesco aqui com quantos litros? 8 litros, certo? E aqui ele tem 2 recipientes com valores diferentes. Um com 4, outro com 3, certo? Mas ele precisa, ó, encontrar 2 litros, pessoal. O que ele tem que fazer, então,
para ele reservar esses 2 litros para o motor. Então, é pensando em tudo isso, como que ele pode usar esses recipientes a favor dele para que ele consiga, então, encontrar esses 2 litros. Aqui na própria página 138, tem algumas perguntas ali para vocês sobre como a imagem está nos mostrando, tá? Na página 139, tem algumas possibilidades, então, para vocês também irem calculando, certo? Mas, gente, vocês podem arrumar diferentes formas dele encontrar esses 2 litros, tá bom? Então, fiquem à vontade para vocês pensarem de que forma que ele pode encontrar 2 litros. Vocês já pararam para se colocar no lugar dele? Então, imaginem lá vocês com esse problema, vocês precisam de 2 litros de óleo e, olha, estão com um galão lá de 8 litros, mas só tem um recipiente de 4 e outro de 3. Então, o que vocês têm que fazer para conseguir 2 litros, hein? E sem contar que não pode desperdiçar dica de nada, hein? Então, pensem nessa situação, pessoal. E lá na página 139, então aqui na página 139, pessoal, aqui em cima tem umas perguntas para vocês pensarem sobre a sequência de como que ele pode ir fazendo até conseguir os 2 litros. E aqui então vocês podem fazer o desenho dessa sequência, beleza? E se vocês pensaram em outra sequência, a outra forma de conseguir os 2 litros, vocês podem responder ali na outra questão, ok? Então é isso, tá, pessoal? Respondo ali os exercícios, então, dessas páginas, 138 e 139, e também respondam lá no livro de atividade extra, tá, pessoal? De atividades extras, as páginas 54 e 55, para vocês, então, colocarem em prática mais um pouquinho sobre esse conteúdo. Beleza, criança? Então é isso, ó. Beijo, queijo e até a próxima.